Então a gente vai pensar no estômago de novo, a gente vai pensar no órgão, na função desse órgão. E o refluxo, ao contrário do que muita gente pensa, não acontece só na região do, da válvula, né? Entre o estômago e o esôfago. Para que a válvula ela esteja disfuncional, esse estômago tem que estar passando por algum tipo de manifestação onde o pH dele muda, né? As válvulas do estômago, principalmente a válvula inferior do estômago, que a gente chama de piloro, é uma válvula que é pH dependente. Isso quer dizer que se o estômago tiver menos ácido do que ele deveria, né, entre 1,5 e 3 ali de pH, essa válvula começa a não funcionar de maneira usual, ou seja, ela fica mais contraída do que normalmente ela deveria ficar. Então imagine, exatamente, piloro contraído, cardia relaxada, exatamente. Então o piloro contrai, e aí a gente vai pensar, mas por que o piloro contrai? Porque o nosso corpo não é bobo. Se tem menos ácido, se está menos ácido, vai demorar mais para digerir. Então eu vou ter que segurar o alimento mais tempo no estômago. Entenderam? Então contrai a válvula de baixo e abre a válvula de cima. A questão de abrir a válvula de cima não é necessariamente uma questão fisiológica. Está associado ao processo de estresse. Quando a gente tem um estresse, as nossas válvulas elas tendem a ficar mais frouxas, né? Tanto é que se o estresse for muito grande, a pessoa pode defecar nas calças, ela pode urinar nas calças. Então, nesse caso, a parte de baixo muito contraída, a de cima um pouco relaxada, facilita o processo desse conteúdo estomacal subir para o esôfago, né? Então, essa parte que eu falei do estômago, que é a curvatura menor, está associado à absorção, porém, a uma absorção no sentido de melhorar, vamos dizer assim, que ela se ativa mais quando você precisa melhorar o seu processo de absorção, quando você precisa aumentar a sua capacidade de absorção. Então imagine um animal que precisa disputar um alimento com alguém, com algum outro animal. Para que esse animal tenha êxito em disputar esse alimento, primeiro ele tem que estar com um metabolismo bacana, né? Ele tem que ter muita capacidade metabólica para poder lutar por esse alimento. E aí que entra o nosso estômago, a nossa curvatura menor, que vai tentar fazer uma ulceração interna, e aí por isso que muita gente também tem úlcera, tá? Vai tentar fazer uma ulceração interna para melhorar a capacidade de contato e absorção, né, desses alimentos, desses nutrientes, e aí melhorar o metabolismo desse animal. Agora esse animal tem mais chance, tem mais energia para lutar por aquilo que ele considera dele. Então eu já estou dando dica aqui. Então, se o seu bebê tem refluxo, muito provavelmente, principalmente se ele for do sexo masculino, ele está lutando por algo que ele considera dele, certo? Que é domínio dele e tem alguém, tem algum intruso nesse território onde ele está defendendo. É como se fosse, como se ele estivesse defendendo algo ali, como se fosse aquele animal protegendo aquilo que é importante para ele, que é o seu território. Então, que território é esse que a gente está falando aqui em relação a esse bebê? O que vocês imaginam aí? A mãe, né? A mãe, a, o espaço dele, né? E aí a gente pode pensar o estômago mais ou menos da mesma forma que a gente pensou o intestino, né? Pode ter alguém que chegou nesse ambiente, nesse território, que está ali incomodando, que está sendo um intruso no território desse bebê. Eu falei do bebê do sexo masculino, mas tem do sexo feminino também, que é um conflito de identidade, tá? É bem parecido, é muito parecido as duas percepções. É como se fosse uma percepção masculina, disputa de território, e uma percepção feminina, identidade. É como se ela se preocupasse com o lugar dela e o menino se preocupasse com o território, a defesa do território dela. A menina se preocupando com o pertencimento do território dela e o menino se preocupando com o território, com defender aquilo que é dele, tá?
mesmo o bebê, tá, gente? Então, o que você vai se perguntar é isso. Um caso que eu tratei, que foi super eficiente, foi de uma mãe que, né, teve recentemente o bebê. E aí, o que que aconteceu? Essa mãe é advogada, exato. Essa mãe é advogada, teve esse bebê, ela era empresária, né? Ela precisava trabalhar. E é claro, tá no direito dela, tá na obrigação não sei, mas tem todo o direito de fazer isso e tá certo, não tem nada de errado nisso. Não é um julgamento, é só estou contando a situação. Ela precisou contratar alguém para poder ficar com o bebê, né? E aí aconteceu aquilo, né, que eu falei. Tem um intruso no meu território. Agora não mais com a percepção de que eu não consigo absorver aquilo que é vital para mim, mas no sentido de que está invadindo aquilo que é meu, no sentido de que está disputando aquilo que é meu. É como se essa pessoa que chegou estivesse disputando a mãe dele, que é o território, né? E isso gera, inclusive, irritabilidade no recém-nascido, né? Pode gerar irritabilidade, ele pode ficar mais irritado, mais nervoso, mais pavio curto aí. E para a menina, seria eu estou perdendo o meu lugar é com minha mãe, né? Isso é uma reação racional? Eles estão pensando sobre isso? De maneira nenhuma. É uma reação instintiva. E aí o que foi que eu fiz com essa mãe? Essa foi uma das mães que eu disse para ela, ela tinha uma funcionária que trabalhava de noite e uma funcionária que trabalhava de dia. Eu perguntei para ela se não havia a possibilidade dela fazer a troca. A de dia vai para a noite e a da noite vai para o dia. E aí ela disse que tinha a possibilidade, que ia conversar com elas. Ela fez. A gente eliminou a memória sensorial, ou seja, o bebê ele estava reagindo àquela pessoa. Quando veio outra, ele não reagiu da mesma forma. A percepção dele já foi diferente. E aí melhorou o refluxo dele.